vídeo aí de atualizações dessa busca da vida off-grid, né? De toda essa construção. Quando eu comecei a newsletter, eu lembro que uma vez eu me deparei com um termo muito interessante de construir em público. E falava, né? Como era uma técnica interessante para as pessoas acompanharem, né? Se integrarem naquilo e tal. E eu falei assim, legal, né? Tá aí uma coisa, eu vou construir em público. Apesar do desafio, né? Porque é uma exposição muito grande. E depois disso eu esqueci e, assim, eu não tenho muito essa pegada de estar registrando tudo o tempo todo, né? Eu acho que eu deveria ter até mais. Mas acaba que são 6 anos, né? Que eu tô nessa busca. Desde a pandemia. E, querendo ou não, eu acabei fazendo isso, né? Essa construção em público. Então, já falei minha história várias vezes aqui. Construía uma carreira, né, na vida de vendas, né, no varejo, e fui relativamente bem sucedido nessa carreira. Quando veio a pandemia, tudo perdeu sentido, e aí eu quis me experimentar na natureza, e eu vim para essa fazenda que eu estou falando com vocês aqui agora, na época, né? E quando eu vim porque eu queria estudar permacultura e agroecologia, ver se aquilo funcionava na prática, eu queria me realinhar espiritualmente também através da yoga, e fiquei alguns meses aqui e foi o suficiente para eu perceber como que aquilo tinha me mudado, como que tinha entrado, tinha feito sentido, né, na minha forma de enxergar o mundo e de viver. E dali em diante eu comecei a olhar para a natureza de uma forma que eu pudesse monetizar ela para sustentar aquele estilo de vida para mim. Então foi uma forma, assim, de buscar aquele touché capitalista que sempre amou estudar sobre economia e administração, ver a engenhosidade nisso, né? Entregar soluções de mercado com o touché que se expôs a esse contraste e descobriu uma forma de viver tão prazerosa, né? E tão rica. Desde então, eu venho com essa ideia fixa na mente, né? Eu lembro que na época eu senti como se eu tivesse descoberto o meu propósito de vida. E eu lembro que assim, eu agradeci muito a Deus, né? Dizendo assim, nossa, obrigado, meu Deus, por descobrir em vida, né? A minha missão, o meu propósito, né? Como eu devo servir. E com o passar dos anos, isso foi ganhando uma outra conotação, um peso até. Porque eu já falei algumas vezes aqui na Praça da Narcópolis, também não quero ficar entrando nesse assunto mais. Mas ano passado foi um ano muito difícil, né? Muita coisa mudou na minha vida. Eu fiquei muito triste, assim, por as coisas não saírem do jeito que eu achava que elas deveriam sair, né? Da forma que eu estava planejando. Então, em alguns momentos, eu senti que essa fixação minha em buscar esse modelo de negócio, eu vou entrar nisso, me causou muito sofrimento, né? Muita dor. E que talvez o que eu imaginasse que fosse uma dádiva, né? Um presente, fosse na verdade até uma maldição, porque de repente eu poderia ter aproveitado esse tempo para me alienar, para viver de uma forma padrão, e talvez eu não passaria pelos percalços que eu passei, né? E aí tem aqueles momentos da vida, né, que a gente não entende. Às vezes a gente está passando por uma mudança muito grande, por perdas, né? Às vezes você tem a ilusão que você está construindo alguma coisa, e dali em diante, sei lá, meio metro para frente, semanas, meses depois, aquilo que você achou que tinha uma solidez simplesmente desmorona. E na hora a gente não entende essas coisas, né? E naquele momento eu não entendi. Só que depois, chegou no final do ano, eu me tornei corretor de imóveis rurais, que era uma coisa que eu tinha começado um ano antes. Na virada do ano, apareceu essa propriedade. Primeiro apareceu com uma conversa tranquila, uma conversa inicial, de uma proprietária querendo arrendar a propriedade, e a gente começou a conversar e entender, né, por quanto que poderia ser esse arrendamento, o que faria sentido, né, qual que seria o cliente ideal para essa propriedade, e acabou que esse cliente, vamos dizer assim, né, era eu. E é uma coisa que, se a gente for parar para pensar, né, talvez eu não estaria aqui hoje se não tivesse acontecido tantas coisas difíceis comigo no ano de 2025. Então, às vezes, no olho do furacão, né,
é difícil, né? A gente não entende as coisas. Mas depois, quando simplesmente a gente deixa aí, né? Às vezes a gente consegue enxergar essas nuances. E bom, onde que eu vejo que está o meu propósito, né? Eu acho que assim, hoje as pessoas, elas vivem estilos de vida, né, que não fazem sentido para elas, que não trazem saúde, que não traz satisfação pessoal, se submetem, né, a situações simplesmente por dinheiro. E o dinheiro é muito importante, né? Eu vejo que assim, tem muita gente que coloca isso como um pormenor, ou quando a gente fala que o dinheiro é muito importante, né, coloca a gente numa caixinha de como se você tivesse, como se você fosse uma pessoa egoísta ou como se você fosse uma pessoa materialista, né? E não é uma verdade, né? É o mundo como ele é. Você precisa do dinheiro para fazer as coisas, né? Você precisa trocar com as outras pessoas produtos e serviços, né? E a forma de fazer isso, né, a forma mais eficiente de fazer isso é através do dinheiro. Você pode fazer pelo escambo também, que é uma forma até, né, de comércio também. Mas a forma mais eficiente é através do dinheiro. E na cidade, tudo se resume ao dinheiro, né? Por quê? Porque a gente se desconecta com a vida na natureza. Então, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo, né, da manga. Eu sou apaixonado em salada com manga. Se eu pudesse comer salada com manga todo dia, eu comeria. E se você tiver dinheiro na cidade, todo dia você vai comer salada com manga, independente da estação. Você vai lá no supermercado, vai comprar uma manga, independente do valor que tiver, se você tiver dinheiro, você vai comer essa manga. E aí vira uma coisa que, no campo, você vai comer manga na época da manga, que é tanta manga, mais tanta manga, que nem a natureza consegue digerir aquilo de uma forma assim, que não tenha, entre aspas, um efeito colateral de um cheiro ruim, alguma coisa assim, porque é um excesso, né? A natureza é muito abundante. Então, quer dizer, na cidade, tudo vira ter dinheiro para satisfazer desejos, ter dinheiro para satisfazer necessidades. Tudo, tudo. Se você for parar para pensar, o tempo todo você está estimulando, você está sendo estimulado e você está buscando atender um desejo ou uma necessidade. O tempo todo. Não tem nada na cidade que não seja isso, né? Enquanto viver uma vida conectada à natureza significa você se conectar com os ciclos da natureza. E isso traz naturalmente, né, para a nossa mente, para o nosso corpo, uma satisfação, eu diria, um relaxamento de percepções, de hormônios. Eu não sei falar tão bem disso não, tá? Do cortisol e tudo mais. Mas assim, se você procurar aí na internet, você vai ver N argumentos com relação a isso que são verdadeiros, né? Que existem estudos e tal. Então, a cidade, ela é um ambiente inventado, ela é um ambiente fictício. E a gente fica meio que tentando corrigir, né? Essa invenção. Só que não é por aí, né? Não é a gente tentando corrigir uma coisa que não é o nosso habitat natural, né? Que vai fazer aquilo tornar-se, entendeu? Então, assim, para um mundo cada vez mais acelerado, né, na questão de tecnologia e cada vez mais, e cidades cada vez mais caras, e que você tem que se contentar com cada vez menos, então, ambientes cada vez menores, carros cada vez mais caros e cada vez piores, alimentos cada vez menos nutritivos e mais caros também, né? Toda a questão de autonomia, né, que a gente perde, achando que tudo precisa ser comprado, que tudo precisa ser pago, né? Que você não pode fazer nada sozinho, que você não pode fazer, de repente você não pode fazer seu próprio sabão, de repente você não pode fazer sua fermentação de qualquer tipo de alimento, né, sua conserva. Então, quer dizer, a cidade, ela castra a gente, né? Ela deixa a gente muito potente. E ela faz isso dizendo pra gente que vai entregar um conforto, né, muito maior. Só que no final das contas é um sapo na panela, porque esse conforto ele é ilusório, né? Na maioria dos casos, óbvio que assim, existem pessoas que se dão muito bem, né? Existem pessoas que ganham muito dinheiro, e aí é outra história, né? Mas na maioria, ainda mais nesse momento aí de crise econômica no Brasil, né? Muita gente
tá apertada, né? A gente sabe disso, né? A gente vê aí como é que estão as coisas. Então a gente não pode tampar o sol com a peneira. É um momento, né, que a gente está vivendo como nação também, não sei se no mundo inteiro isso, mas eu sei da realidade aqui do Brasil. A gente percebe que é uma coisa que não se sustenta, né? Essa história, né, para a grande maioria, né, de que a cidade é a solução, entendeu? E bom, eu sinto que então, se a gente tiver um modelo de negócio que seja mais rentável, você viver no campo, conectado com a natureza, conectado com os ciclos da natureza, trabalhando ali a sua parte moral, espiritual, ao mesmo tempo que você tem um rendimento melhor ou igual da cidade, que a gente teria uma migração em massa para o campo, né? E que isso poderia ajudar muito a sociedade e as pessoas. Eu acho que hoje a gente tem tantos problemas psicológicos muito por causa disso, né? Porque a gente está nesses ambientes artificiais. E toda essa questão da comparação de rede social e da cidade em si também, entendeu? Então, uh, esse é um ponto, né? Esse é o ponto principal, na verdade. Desde então, eu venho buscando uma forma de conciliar essa busca por esse modelo de negócio, né? A minha migração para o campo, através do meu trabalho. Então, eu fiz isso produzindo kombucha. Tive uma experiência que foi fantástica na Brasil Paralelo, que eu trabalhei na parte comercial, que me abriu o mundo, né, para essa questão do marketing digital, das ferramentas e tudo mais. Trabalhei com energia solar justamente também porque estava dentro desse escopo, né, de vida off-grid. Produto agrícola, que é o espetato pirolenhoso, que é fantástico, que é um adjuvante maravilhoso, que eu preciso fazer um vídeo aqui explicando para vocês sobre isso, mas vocês podem pesquisar também. E no ano de 2024, eu comecei a trabalhar com consultoria financeira, aprendi a fazer consultoria e a partir dela eu montei a minha consultoria para ajudar as pessoas a migrar para o campo, que é a Êxodo Rentável, né? Então imagina que você quer migrar para a Itália. Aí você vai no escritório de imigração, o pessoal vai falar da documentação que você precisa, vai te dar a orientação do que você precisa estudar, quanto você precisa ter no banco, quanto que vai ser a sua viagem, compra a sua passagem de avião, em alguns casos até arruma um emprego para você em outro país. Quantas pessoas não migram para a natureza ou não têm essa intenção e fazem isso de uma forma atabalhoada ou romantizada e se dão mal no processo? Então, a ideia da Êxodo Rentável era justamente isso, né? De proporcionar para as pessoas uma migração saudável para o campo, né? De forma estruturada, um planejamento para isso. E foi muito interessante porque eu vendi 3 consultorias e teve uma outra consultoria que a gente fez uma permuta. E das consultorias vendidas, a consultoria da permuta era uma pessoa que já tinha propriedade, que era uma propriedade do pai, e aí ele queria dar um novo ar, né, um novo estímulo para aquela propriedade através de uma vida off-grid, né, mas também transformando em um negócio. E outras 2 foram de pessoas que tinham essa intenção de migrar para o campo. Só que essas pessoas elas não estavam interessadas em estruturar o processo. Elas estavam interessadas em comprar terra. E eu lembro que assim, eu estava falando, explicando as coisas para a pessoa e tal, né? No sentido de estruturação, né? De planejamento e tal. E aí eu lembro que uma querida cliente, né? Falava no meio da reunião assim: ah, mas não tem uma terrinha ali no sul de Minas? Meu sonho é morar no sul de Minas, não sei o que, papá. E aí eu percebi, né, tipo assim, ó, eu acho que o meu caminho, né, em algum momento é para corretagem, só que parecia que eu não queria aceitar isso naquele momento, sabe? E teve um cliente que ele me mandou os dados de uma propriedade que ele estava olhando, eu fiz uma leitura para ele, fiz um georreferenciamento, mandei para ele, ele foi fazer a visita, eu mandei para ele um checklist, né, do que ele tinha que olhar, para entender ali quais seriam os gastos dele depois, se aquilo faria sentido dentro do estilo de vida dele. A gente chegou a falar sobre uma forma de trazer aquilo de uma maneira lúdica para os filhos e trazer a esposa, né, para o projeto também, para que a família, né, comprasse a ideia. Isso está dentro do escopo, né, do planejamento, né, da consultoria. E eu lembro que um mês e meio depois, ele nem sabe disso, talvez ele vai descobrir por esse vídeo. Ele mandou mensagem e falou assim: Tuxê, comprei a terra. E na hora que ele comprou, eu olhei e falei assim: cara, tô num negócio errado, esse não é meu business, não é o planejamento da coisa, né? É a propriedade, né? Porque é a demanda das pessoas. Então a corretagem ela apareceu assim de uma forma
natural, mas até assim de uma forma imposta, sabe, para esse processo aí de vida off-grid. Então eu primeiro fui para a corretagem urbana, né, para aprender a parte documental e tudo mais, né, para depois ir para o rural, até porque o rural é muito custoso, né, visita é muito cara, né, não é igual você estar na cidade andando de carro e tal, né, então tem um nível de complexidade maior, a documentação é mais complexo também, mas assim, é um quadrilhão de vezes mais prazeroso, né, eu cheguei a fazer propagandas aí de prédio, de casa na cidade, mas assim, é complicado, porque é uma coisa que eu não acredito, né? E, e já a vida no campo é uma coisa que eu acredito, entendeu? Então, bom, quando na verdade, assim, ontem eu estava assistindo um vídeo, né? E aí nesse vídeo explicava, agora eu tô entrando em outro momento, tá? No vídeo explicava, falava assim que o Elon Musk, quando ele vendeu o PayPal, ele pegou 198 milhões de dólares, né? E aí alguém perguntou pra ele assim, e aí Elon, vai comprar uma ilha? E tipo, vai aposentar, né? E aí ele falou assim, não, eu vou colonizar Marte. Aí a pessoa ficou olhando com uma cara assim, como assim você vai colonizar Marte, né? Que negócio que é esse, né? Como que você vai ganhar dinheiro com isso? E ele não sabia como ele ia ganhar dinheiro com isso, né? Mas ele sabia que ele queria colonizar Marte. E então o processo, né? Ele tinha que aprender como ganhar dinheiro para chegar nesse objetivo. E eu não estou me comparando com o Elon Musk, né? Que eu não tenho aí assim na questão de produção, né? Mas na questão de mentalidade com relação a isso, pelo menos, né? Eu acho que tem muito mais aqui a aprender. Nesse vídeo falava muito mais coisa da obsessão dele por redução de custos e tudo mais, né? Então tem muita coisa que eu tenho que aprender, que inclusive eu quero me debruçar nos próximos dias. Mas eu sinto muito isso, sabe? Eu tenho essa obsessão e encontrei um motivo para viver nisso até, né? Não só isso, né? Outras coisas também, mas isso é uma coisa que mais, assim, que queima mais forte assim, no meu coração, sabe? É a chama que mais arde. De descobrir, sabe, como fazer esse processo para mim, mas de uma forma que eu possa documentar isso ou criar um método, né? Que possa auxiliar as pessoas a fazer essa migração, a viver em contato com a natureza e tal, como eu já expliquei. Eu estou descobrindo como fazer dinheiro nisso, para chegar nesse fim. Mas o fim é esse. E o dinheiro, ele é um meio para sustentar esse processo. Tem um livro que eu li há muitos anos atrás, que é o Capitalismo Consciente, que ele fala muito da Whole Foods Market. E ele fala isso, né? Traz essa ideia, né, do capitalismo de impacto social, que é uma coisa que eu acredito muito, né? É de você ter um modelo de negócio tão bem desenhado que ele traz benefício para a vida das pessoas ao passo que ele gera lucro, entendeu? E o lucro ele é fundamental, ele é o sangue da operação, né? Porque se você não tem fluxo de caixa, se você não tem fluxo de lucro ali acontecendo, você não consegue garantir o salário das pessoas, né? Você não consegue garantir estruturação para aquele negócio, né? Que é um negócio de impacto positivo, entendeu? Então, o lucro ele tem que vir em primeiro lugar para sustentar a operação. E quando a gente tem esse cuidado, né, de alcançar o lucro com um modelo de negócio que vai trazer na conclusão dele, né, um impacto positivo, então você tem uma coisa que é fantástica, né? Você tem um modelo que é fantástico, que ao passo que ele gera empregos, que ele traz aí uma solução, né, efetiva para as pessoas, ele se sustenta, né? E sustenta as pessoas, e sustenta os ambientes, né, e tudo mais. Então, eu não vejo essa questão antagônica, né, entre você ter um bom negócio estruturado, né, você ser de fato um capitalista. Eu não vejo isso como uma coisa pejorativa, né? Até uma coisa que eu ando falando, né, as pessoas têm um espantalho muito grande, né, sobre o anarcocapitalismo, né? Anarco é você não ter um senhor, né, não se submeter a senhores. É você poder escolher o seu senhor, né, ao invés de você ter que se submeter a um senhor alheio, né? Enfim. E o capitalismo é justamente essa questão da troca voluntária. Então, tantos anos, né, de doutrinação na nossa mente que as pessoas colocam o capitalismo só como a questão da Revolução Industrial. É um reducionismo muito grande, né? Que foi uma coisa terrível mesmo, mas se você for parar para pensar, por que as pessoas escolheram sair do campo e viver e trabalhar daquela forma na indústria, né? Tantas horas por dia, num regime assim tão brutal e tudo mais. Porque no campo elas
elas não estavam conseguindo render também, né? Então, as pessoas, elas sentiam que aquilo era melhor, mas assim, é outra época que a gente está falando também, né? Hoje a gente tem outras ferramentas, a gente tem uma mentalidade diferente, né? Então, eu tenho essa visão muito autêntica, né? E lógica sobre isso, né? E eu vejo que as pessoas têm uma visão muito emocional sobre essa questão aí do capitalismo, do anarcapitalismo e tudo mais, né? Bom, tem um ponto futuro que eu acho ele muito importante, que eu até queria ter tratado ele em algum vídeo aqui no canal, que é o livro Cybercultura, do Pierre Levy. Bom, Pierre Levy é um filósofo que ele vem ali da escola de Toronto de comunicação, e ele meio que pega o bonde do ah, Mullock, algo assim, agora tá me fugindo o nome. O primeiro cara, ele falou o seguinte: o homem cria a ferramenta e a ferramenta recria o homem. Então, o que é isso, né? O homem com fogo, ele não era mais só o homem, né? Ele era o homem que dominava o fogo, né? Porque a partir disso, ele tem o fogo sempre como ferramenta para usar. O homem com carro, né? Imagina só, quando você não sabia dirigir, depois que você aprende a dirigir, né? As portas, né, que se abrem na cidade, as possibilidades que se abrem, né, de você não ter que ficar esperando um Uber, por exemplo, né? Ou de quando você aprende a fazer uma receita, enfim, várias e várias e várias coisas, né? Então, o homem, ele cria a tecnologia, e a tecnologia, ela tem o poder de recriar o homem, porque a partir dela também ele vai para outros patamares de tecnologia, né? E aí depois o Pierre Levy, ele faz, com isso, ele faz um paralelo das tecnologias de comunicação conforme cada civilização. Então ele mostra pra gente que a civilização da tecnologia oral era uma civilização tribal. A civilização, então, quando tinha só tecnologia oral, todas as sociedades eram tribais, né? Quando a gente passa a ter a tecnologia escrita, a gente passa a ter a civilização das grandes religiões e dos grandes impérios. Então aí você tem os impérios chineses, você tem o hinduísmo, você tem o judaísmo, você tem Roma também, que vem a partir aí dessa tecnologia, né, da escrita. Quando a gente tem a prensa de Gutenberg, né, a gente começa a ter imprensa, a gente começa a sair dessas civilizações, né, das grandes religiões e tal, e a gente começa a entrar nos impérios ali, né? Então, seria um embrião ali dos Estados-nação, por conta da imprensa. Quando a gente começa a ter a mídia de massa, que é primeiro o cinema, né, depois o rádio e a TV, a gente começa a ter os Estados-nação. Então a gente passa a ter a civilização dos Estados-nação, que é o que a gente tem hoje: Estados Unidos, Brasil, França e por aí vai. E o que acontece? A tecnologia de comunicação, ela mudou de novo. Agora a gente está entrando aí nesse mundo, né, primeiro a gente entrou no mundo da internet, né, da descentralização, né, dessa pulverização. As pessoas não estão mais numa bolha nacional, né, as pessoas estão em micro bolhas, né. Cada pessoa é a sua bolha até. E algumas bolhas, elas são convergentes e algumas bolhas, elas são completamente divergentes. Então, quer dizer, obrigatoriamente, se a gente seguir essa lógica, entendeu? Fatalmente, né, vai nascer uma nova civilização, né? Tem uma civilização emergindo disso, né? E como que vai ser essa civilização? Eu acho que hoje eu faço um exercício de imaginar isso, né? Eu acho até assim que, em parte, assim, toda a minha dificuldade em tudo isso que eu venho fazendo tá que, tipo assim, eu tô muito adiantado com relação a esse processo, sabe? Com relação ao restante da sociedade. Então, eu vejo que, assim, a sociedade, ela vai despertar para isso em si, né? Quando a coisa degringolar. E eu tô buscando fazer esse modelo de negócio e criar essa realidade quando o sistema tá funcionando ainda, entendeu? Mas fato é que isso tá acontecendo, né? Você vê, hoje, pelo menos no meu Instagram, tá aparecendo muita coisa da cloud, dos agentes da cloud, TVC OpenClaw e tantas outras coisas, né? Cara, imagina quando existir o robô autônomo que pode plantar e colher, que pode gerir a propriedade para você. Quer dizer, hoje, terra, se você for parar para olhar nessa perspectiva, tá tão em conta, tá tão barato, porque daqui a pouco, dizem que vão lançar o robô humanoide aí, que vai poder fazer essas coisas, por 500 mil. Pô, isso aí é um apartamento, Minha Casa Minha Vida é faixa 4 hoje.
tem noção disso? De repente, alguém que vai poder trabalhar por você e trazer um rendimento que vai poder te liberar do trabalho, basicamente, né? Vai estar aí por R$ 500.000. E se você tiver uma propriedade já estruturada, né, já acontecendo, né, para isso acontecer, né? Então eu vejo que a gente está num momento muito importante de conseguir se encaixar antes, entendeu? Toda essa dificuldade em se encaixar antes, em fazer essa transição para o campo agora, eu acho, né? Essa é a minha tese, né? Até minha tese de vida também, né? Ela vai ser recompensada num futuro breve, entendeu? E eu fico até assustado às vezes, porque parece que assim, é amanhã, sabe? E eu fico assim, nossa, eu tô atrasado, né? Mas não, o tempo das coisas é o tempo de agora, né? Então também a gente não tem que ficar nessa comparação de tô no tempo ou não tô, não. A gente tá no tempo. E se você tá conectado comigo aqui, você tá no tempo também. Então assim, é questão de fazer, né? De buscar e fazer. Mas eu vejo que existe esse caminho, sabe? E até no modelo de Estado, você vê, a igreja já foi o Estado, né? Certidão de nascimento, casamento, né? Cartório era a igreja. E hoje a igreja é uma questão voluntária. Então, por conta da diminuição de custo, né, com relação à governança, o Estado ele se torna cada vez mais ineficiente. Você vê, por exemplo, a gente está tendo essa disputa aí com relação aos penduricalhos da justiça, né? Teve uma desembargadora do Pará, eu vi essa notícia hoje, que ela reclamou que estão tirando os penduricalhos e não sei o quê, e que a carreira da magistratura estão abusando dela, e ela chegou a falar que em algum momento, se continuar desse jeito, vai virar um regime de escravidão, né, trabalhar no judiciário brasileiro. E na transparência, mostra que o salário dela no último mês foi R$ 117.000. Então, quer dizer, para uma justiça, que é uma justiça ineficiente, né, que demora muito tempo, né, para dar soluções, e que muitas vezes a gente vê denúncias aí, funciona para quem paga ali para receber sei lá, um habeas corpus, uma decisão positiva, né? Existe isso também. Então, quer dizer, o Estado ele está se tornando cada vez mais caro e cada vez mais ineficiente, né? Principalmente em comparação com a tecnologia, né? Com a alternativa que a gente tem hoje com relação a softwares, a hardware. Vamos dar o exemplo ali do porteiro. Antes você tinha um puta custo, né? Com porteiro e tal. As pessoas precisavam estar lá fisicamente e tudo. E hoje você tem várias empresas que fazem portaria 24 horas de forma remota, que diminuiu muito o custo disso. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente consegue ver que na sociedade vem acontecendo, né? E que daqui a pouco, não é que vai acontecer uma grande revolução e que as pessoas vão brigar com o Estado e tudo mais, mas é que o Estado ele é tão lento e tem tantas pessoas acomodadas no Estado que o natural é que ele tá ficando para trás, ele vai ficar para trás. Por exemplo, existe hoje a CAL, que é a Câmara Arbitral Libertária. Pô, eu venho trazendo para os meus clientes, né, a solução da CAL para contratos. Por quê? Porque é uma forma aí da gente trazer a justiça privada e uma justiça idônea, só que muito mais rápida e barata. Então, essas soluções, elas vão aparecer, estão aparecendo cada vez mais aqui e ali. Então, a solução de descentralizar o estilo de vida, de descentralizar a sua casa, ela é uma solução que entra nisso também. E esse é o projeto da Terra Franca. Então, bom, com tudo isso em mente, né, eu venho buscando aí comprar, adquirir a minha propriedade. E não rolou. Só que rolou essa parceria, né, esse contrato aqui. E eu lembro que uma vez eu fiquei hospedado num hostel em Ubatuba e o dono do hostel, né, sabia que eu tinha trabalhado muito tempo com franquia e aí ele me chamou para uma reunião para que ele queria transformar, né, o hostel dele numa franquia. Chama Base Surf e Base, né, Base Surf e lá em Tamambuca, né, do José. E aí ele me explicou o modelo de negócio do Celina, né? Que existem vários Celinas espalhados pelo mundo, né? Celina é como se fosse uma marca de hostels. É uma rede, né? E então você tem em Taiwan não, talvez tenha. Mas você tem na Tailândia, em Cancún, tinha em Floripa até pouco tempo.
enfim, você tem várias cidades do mundo. E quando você chega num Celina, você sabe mais ou menos o que você vai encontrar. Você vai encontrar um ambiente descontraído, você vai encontrar quartos privados, quartos compartilhados, você vai encontrar restaurante, você vai encontrar lugares legais, você vai encontrar piscina, você vai encontrar coworking. Então você sabe mais ou menos ali qual é o esquema. E você pode então viajar de um Celina para o outro. Quando veio essa possibilidade, né, de tocar essa fazenda aqui com o propósito de transformar ela numa propriedade mais autossustentável, primeiro que para mim foi uma libertação até assim, né, porque eu me sentia um impostor na cidade, sabe? Vindo aqui no YouTube, espremendo para vocês tudo que eu sinto, né, com relação à busca de uma vida autossustentável e como isso faz sentido na minha cabeça, né, mais vivendo na cidade. Então, por um lado, eu senti muito esse alívio e por outro, a grande oportunidade, né, de poder materializar, né, esse futuro, né, poder trazer esse modelo de negócio. E essa propriedade, ela vem recebendo retiros espirituais há uns 30 anos ou mais. Então ela tem uma estrutura muito boa de hospedaria, né? É uma propriedade muito linda. Não sei se você consegue escutar, não sei se vai sair no áudio, mas aqui do meu lado tem uma cachoeira, tem 3 cachoeiras na fazenda, né? O paisagismo é exuberante, a dona ela é artista plástica, então ela tem um olhar assim muito especial. E é um lugar assim também de, por ter esse trabalho espiritual há bastante tempo, de uma energia incrível, sabe? De uma coisa assim realmente envolvente e mística. Então a gente entendeu que o que faria sentido para cá seria essa questão de hospedaria, né? E com essa questão de migrar para o campo não é uma coisa só que eu sinto, né? Se você está aqui, está assistindo aí, de repente o vídeo já está com meia hora e era para ser um vídeo de 15 minutos, é uma coisa que você sente também, por isso está assistindo esse vídeo, né? Ou você está escutando esse vídeo. Então, é o espírito da nossa época, né? Existem muitas pessoas que estão conectadas com isso. E se aqui pudesse ser um lugar que as pessoas pudessem fazer essa transição? Então, ao mesmo tempo que elas podem trabalhar pela internet, que hoje a Starlink, né, ela dá essa possibilidade pra gente, né, de ir em lugares remotos ter uma internet de altíssima qualidade, você poder estar em contato com a natureza, você poder tomar um banho de cachoeira a qualquer horário do dia, você poder pôr a mão na terra, tanto os pés no sentido de descarregar, né, a energia do corpo, né, e isso é fácil de você achar na internet como que isso acontece, né, que é bizarro, até a questão de você aprender a plantar e se conectar com ciclos, né. A natureza, gente, quando você chega para uma fazenda como essa, ela te mostra um monte de coisa, mas você vê, é bonito e tal, mas você não aprende nada com aquilo na hora, sabe? Não é igual você consumir um conteúdo na internet ou ler um livro que de repente a pessoa te despeja um monte de conhecimento. A natureza, ela ensina pra gente por condensação, mas não é por condensação, é por... Sabe quando você coloca um material e ele assenta no fundo? Você coloca um material diluído ali na água, por exemplo, e ele assenta no fundo, igual quando você faz um suco da fruta, e aí com o tempo ele vai assentando. A natureza, ela ensina pra gente dessa forma. Então, passar semanas, sei lá, uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, 3 meses, é algo tão significativo, é uma coisa que tem a capacidade de te mudar, de te agregar tão grande, que você não sabe até viver essa experiência. Até colocar ali na sua rotina de assistir o pôr do sol ou de assistir o nascer, até você andar todo dia por um caminho e de repente ver uma floração ou as frutas da estação, ou a diferença do canto das cigarras de uma estação para outra, ou até as diferenças de temperatura e de umidade do ar entre as estações. É um ensinamento tão sutil que, assim, e tão significativo que é impossível eu trazer para você como que isso tem a capacidade de melhorar a sua vida, de te fazer mais feliz, sem te trazer para cá, entendeu? E qual que é a grande dificuldade nisso, né? É que as pessoas, muitas sentem essa necessidade, só que aí elas pensam assim, pô, vou ter que fazer igual esse cara fez, dar um all-in, passar por muitos perrengues para fazer isso, sem garantia nenhuma, né, de sucesso. Então, hoje eu busco aqui, a partir dessa parceria, co-criar, né, criar esse espaço que eu necessitava muito naquele momento da minha vida, entendeu? De ter um espaço que eu pudesse, assim, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando na Babilônia, porque se faz necessário, né,
que eu também tô na terra, conectado com a natureza, né, me sentindo bem por isso, e também pegando a manha de como que é plantar, como que é criar um animal, o que que eu posso fazer de beneficiamento, né, para trazer remuneração. Então, fazer desse espaço um espaço de transição para as pessoas, entendeu? E a Terra Franca, ela é essa rede, essa franquia, como o Celina é, para que nós tenhamos propriedades espalhadas pelo Brasil todo que possibilite isso para as pessoas, entendeu? E cada fazenda dessa, a gente tem a proposta, a partir da Terra Franca, de chamar esses locais de paralelos. Então essa fazenda, o nome dela é Retiro do Campo, e sempre foi. Aqui tem características únicas, que não são características minhas. Essa propriedade aqui, ela não é uma propriedade que tem a minha pegada, por exemplo, de visão, sei lá, econômica ou política. Não tem. Essa daqui, ela tem as características da proprietária da fazenda. E muitas coisas a gente casa muito, né? Por exemplo, na questão de ter uma vida conectada à natureza, dos benefícios que isso traz tanto para o seu corpo físico quanto para os seus corpos mais sutis, né? Que eles existem. A acupuntura está aí para provar para a gente. Eu fiz uma série aqui sobre padrões da natureza e eu tenho um vídeo sobre padrões invisíveis da natureza e eu te convido a assistir se você acha que isso é crendice. E no que é comum a nós, eu estou aqui para executar, né? Que é toda essa questão de ajudar as pessoas a transitar para esse novo mundo que está nascendo, né? E é interessante também porque eu tô misturando as coisas, eu vou para lá, vem para cá, mas vai dar certo no final. Que essa coisa desse mundo novo que se abre, eu falei de uma forma racional, né, e lógica, que é ali a teoria do Pierre Levy. Mas, ó, tem um bichinho ali no mato. Mas no meio espiritualista também existe teorias, né, sobre esse mundo novo que está para nascer, né? Então em várias religiões, né, você tem essa teoria e a gente escuta muito, né, nesse meio espiritualista a questão do uso da palavra nova era, né? E eu gosto muito, tá? Porque realmente é uma nova era que está nascendo aí, impulsionado muito pela tecnologia. Tem um bichinho aqui atrás de mim. E ela também sente isso, né? Então, quer dizer, a gente está caminhando no mesmo sentido, sabe? E eu acho isso muito bonito, porque a gente não precisa... É um calanguinho. A gente não precisa, assim... hoje, por conta da rede social, parece que a gente tem que concordar em tudo 100%, e não é assim, gente. A gente tem que entender o que a gente tem em comum e trabalhar pelo que a gente tem em comum, sabe? Essa é a minha tese. E somar forças nesse sentido. Bom, então, o propósito Terra Franca é mais do que um espaço para fazer cursos de permacultura, bioconstrução, outras coisas também. Porque acontece, não sei se você já teve a experiência de fazer um curso de permacultura ou bioconstrução, é muito interessante porque quando você vai fazer, você se conecta com uma galera que tem uma visão similar. Tipo, nossa, vamos sair da cidade, vamos fundar um ambiente, vamos fazer um negócio massa e vamos sair do sistema, papapá. E vem aquela emoção, né? Aquela coisa assim para fazer aquilo acontecer. E vão passando os dias, vão passando os meses, né? A gente volta para a cidade e toda aquela euforia, né? Aquilo vai se diluindo. O propósito da Terra Franca é ser um lugar que ele sempre vai estar vivendo, né, essa experiência. Então, sempre que você quiser respirar isso, se conectar com pessoas que têm essa visão também, que você possa fazer isso. O calanguinho está bem do meu lado aqui, bem tranquilinho. E eu estou aqui falando, ele andando do meu lado. Que bom. E por que Terra Franca, né? Terra Franca vem dessa coisa de Zona Franca, né? Então, quer dizer, Zona Franca é um território dentro de outro território que obedece regras diferentes. E aí tem várias coisas que a gente pode falar de Zona Franca, né? E Franca também tem essa conotação de honesto, de justo, né? De sem dissimulação, enfim. Então, faz todo sentido, né? Com o que a gente está conversando aqui, né? Com o projeto em si. Cada fazenda ou cada propriedade, né? A gente chama ela de paralelo, né? Esse paralelo, esse prefixo, né? Ele vem da teoria das cordas, né? Da física quântica. Então, não é que assim que a gente está refundando a sociedade, né? A sociedade, o Estado, as coisas como são vão continuar existindo, né? Mas o que a gente quer é que quando você entre num paralelo da Terra Franca, é que você sinta que ali você está numa frequência diferente. Você está colocando sua vida em outro patamar. Você está vivendo uma experiência
diferente daquela que você estava se submetendo da cidade. Então faz muito sentido, né? Cada paralelo tem a sua frequência também. Então assim, esse paralelo aqui tem as características dessa fazenda, tem as características do trabalho que já vinha sendo feito aqui, né? Por exemplo, essa daqui é um paralelo vegetariano. De repente o seu paralelo ideal não seja, entendeu? Aqui a gente está no Cerrado Mineiro. Talvez o seu paralelo ideal seja em outro bioma. E olha que interessante, imagina que as pessoas, nós tivéssemos vários paralelos. Então a gente tem o paralelo Retiro do Campo aqui, a ideia é ter, por exemplo, paralelo Chapada das Veadeiros, paralelo Serra da Mantiqueira, paralelo Serra Gaúcha, paralelo Península de Maraú, paralelo Amazônico e por aí vai. E as pessoas pudessem viajar entre um paralelo e outro e descobrir qual bioma que elas gostam de viver mais, ou qual época do ano elas gostam de viver em tal bioma. Permanecer conectado com a natureza, em contato com outras pessoas, conhecendo ambientes, animais, insetos, plantas diferentes e conectado com tudo isso, né? Então, quer dizer, a possibilidade de fazer a Terra Franca uma rede é algo assim tão absurdo, né? E não só isso, né? Mas de tornar cada uma dessas fazendas, desses paralelos, núcleos autossustentáveis. Existe uma lenda que fala muito nesse meio de ecovilas, né? Que é uma lenda que fala o seguinte, que no futuro vai acontecer um grande evento e que esse evento, né, vai fazer com que as pessoas saiam das cidades, né, aconteça um êxodo urbano e que as pessoas elas vão se aglutinar em núcleos, né, no campo e que esses núcleos, né, eles vão se comunicar uns com os outros e esse é o nascimento da nova era. Então, o modelo de negócio da Terra Franca é um modelo de possibilitar que essa profecia se cumpra a partir de um plano de negócio bem definido. Então, de repente, você tem um interesse, né, de comprar uma propriedade, eu posso te ajudar a fazer isso a partir da Reland, né? Que eu sou corretor de imóveis rurais na Reland, a Reland tem acesso a imóveis rurais no Brasil inteiro. A Terra Franca também ela tem essa característica da rede, né? Então, estou buscando aí pelo menos 2 primeiros paralelos para a gente assim poder criar essa rede, entendeu? Criar um passaporte em que a pessoa possa migrar de um paralelo para o outro, de uma fazenda para outra e trabalhar nessas fazendas ou trabalhar remoto e viver em biomas diferentes e a gente poder potencializar isso, né? De forma que facilitadores que deem cursos ou vivências, né, que eles possam também fazer tours, né, como se fossem turnês, né, aí entre os paralelos, né, e testar produtos e serviços nesses lugares. São tantas possibilidades que se abrem com a Terra Franca. Enfim, a gente montou um esquema agora também que são semeadores, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o Roça Office, que é a hospedaria compartilhada. Então é como se fosse um hostel rural. As edificações aqui, elas ficam 150 metros, 50 metros das cachoeiras, né? Dependendo do quarto que você ficar. Então, assim, é muito perto de você ter uma qualidade de vida, assim, fora de base. E a gente tem pontos de internet espalhados pela fazenda e pontos também que não tem nenhuma conexão para você desconectar também, sabe? E meditar ou simplesmente viver na natureza, uma coisa que às vezes a gente não consegue na cidade. Veja bem, por exemplo, esse silêncio aqui, né, que a gente está vivendo aqui nesse momento, né? Se você está me escutando com fone de ouvido esse tempo todo, olha que incrível isso, né? Só os animais, né? E os quartos privativos, né? São suítes, são quartos, ou quarto privativo mesmo sem suíte, né? Que a pessoa pode passar um tempo, ou pode passar um final de semana, né? Pode vir como um lazer mesmo ou para trabalhar. E a ideia é que incentivar as pessoas a ficarem mais tempo, né, num preço barato, né? Tem muito essa pegada também. Eu estou fazendo um esforço para ser barato. Porque tem toda essa questão do momento, né, que a gente vive como país, mas da pessoa poder tirar essa fricção, né, do preço para que ela possa experimentar isso, né? E se descobrir a partir daqui, né? Então tem isso também. E eu criei também o programa Semeadores, né? Os Semeadores é um programa que você paga, todo mês você paga uma estadia de Roça Office. Por exemplo, você pagou 6 meses, então você acumula 6 dias. E aí, quando você pegar férias ou quando você puder vir, os dias estão acumulados. E quanto mais dias você acumula, tem alguns, por exemplo, acumulou 6 dias, ganha o 7º. Acumulou 12 dias, ganha mais 3, fica com 2 semanas, fica com 15 dias. Acumulou 20 dias, ganha mais 10, fica com um mês pagando 20 dias. Então vai ficando mais barato.
E na questão também de incentivar as pessoas a colocar a mão na terra, se você se propor a trabalhar 3 horas por dia na propriedade, você ganha um desconto na hospedaria. Pra você ter uma ideia, é uma conta assim, que eu vou fazer aqui com você, mas que eu não estou fazendo no Instagram para não chamar o público errado, entendeu? Mas veja bem, se você entregar 3 horas do seu dia em trabalho na terra, são 3 horas por dia que você vai aprender a plantar, vai aprender a manusear, vai se conectar com a natureza. Isso vai te trazer um benefício absurdo no seu corpo, na sua mente. Eu estava recebendo aqui um holandês através do Worldpackers, quando a gente estava abrindo aqui a fazenda, e ele me contou, ele tem 30 e poucos anos, e ele me contou que ele decidiu viver de voluntariado porque ele percebeu que quando ele faz trabalhos manuais durante o dia, ainda mais conectado com a natureza, ele tem uma excelente qualidade de sono à noite. E eu te falo, meu sono aqui é maravilhoso. E como é bom você poder escolher um estilo de vida que vai trazer uma qualidade de sono legal. Olha que, tipo assim, como que é louco, né? Como que é diferente, assim, né? Os paradigmas, eles mudam completamente. Então, bom, 3 horas por dia você se dedica para a fazenda, você ganha 20% de desconto nas diárias ou na mensalidade. E se você for passar o mês com esse desconto, né, fazendo esse trabalho, você vai ter uma qualidade de vida maior, no sentido assim, do corpo e da mente, e vai pagar R$ 1.440 por mês, se não me engano. Agora pare e pensa, onde que você paga num espaço mobiliado, sem ter custo adicional de internet, água e energia, do lado de 3 cachoeiras, num lugar fantástico, belíssimo, dormindo com os grilos, acordando com os pássaros, por R$ 1.400. Gente, é algo assim, é realmente para ajudar as pessoas a fazer essa migração, entendeu? E ao passo também que a gente consegue aprimorar o espaço. Por exemplo, tem muita coisa que precisa ser feita aqui na propriedade ainda, sabe? Então, por exemplo, a horta não está pronta, o herbário não está pronto, o galinheiro não está pronto, tem muita coisa para fazer. Então acaba que essas pessoas chegando, fazendo esse tipo de investimento, que é um investimento nelas mesmas, não deixa de ser um investimento no negócio, a gente pode fazer a fazenda ser esse lugar autossustentável para receber as pessoas naquele momento de migração, esse momento chegando, né? Que é esse nascimento da nova era. Então, assim, pode ser que esse não seja o negócio em si que eu venho buscando há tantos anos. Mas eu acho que é muito provável que seja. Eu tô assim, 100% entregue e dedicado para isso, né? Hoje assim, gente, sinceramente, o que eu tenho na minha vida é o meu ímpeto em fazer isso aqui dar certo. E eu me sinto muito honrado, sabe, por isso, né? Tanto pelo local, né, que é um local incrível, quanto pela a tese da Terra Franca, entendeu? E eu sei que, assim, se você tá aqui, provavelmente se me acompanhar há um tempo, talvez me conheceu até pelo YouTube mesmo, né? Eu queria te contar, então, o que é esse modelo de negócio, né, da Terra Franca. Te convidar, se você tem interesse, tem uma fazenda parada, quer desenvolver essa ideia, e se isso reverbera com você, para entrar em contato comigo, eu tenho super fácil acesso, é bem tranquilo, você vai achar na rede social facilmente, vai me mandar um DM ou um WhatsApp, é super tranquilo. E vamos, sabe, eu acho que assim, a partir do momento que o modelo de negócio que tiver validado, né, e eu estou trabalhando para isso, e a gente também conseguir validar em outros lugares e criar o passaporte, as pessoas, e a gente começar a descentralizar isso, né, a gente vai estar criando um ambiente muito favorável para esse mundo novo que está nascendo. E as pessoas vão morar nesses paralelos voluntariamente. Ecovila, gente, são tão múltiplas quanto personalidades de pessoas. Então, cada ecovila tem uma cola. A cola dessa ecovila é uma cola mais mística. De repente, a cola do paralelo ideal para você viver é outra. E dar a possibilidade para as pessoas descobrirem isso também faz sentido, sabe? Enfim, se você tem uma habilidade, por exemplo, você sabe fazer fermentação, você sabe fazer faca, mexe com forja, você tem algum saber, sabe cultivar, sabe criar, você tem algum saber, estou criando uma plataforma de cursos
realmente assim, para dar suporte, né, que os semeadores eles vão ter acesso, vem, fala comigo, vamos montar seu curso aqui, vamos oferecer isso para as pessoas, vamos gravar. Os meus modelos de parceria, eles são modelos de parcerias para trazerem rentabilidade para você e para mim. Então, eu estou muito aberto, muito aberto. Como eu disse, a minha vida hoje é isso aqui. Então, assim, eu quero fazer dar certo. E se você tem ou conhece alguém que sabe de ensinar alguma coisa desse aspecto da vida off-grid que faz sentido, né? Me indica, entre em contato, pede para a pessoa assistir esse vídeo, de repente, ou outro, né? Então, o foco aqui são, tá? Os beneficiadores, né? Que são as pessoas que têm a manha da técnica. O pessoal que faz móvel com bambu, ou que faz móveis com qualquer outra coisa. Ou enfim, tudo aí é muita coisa. Chefes de cozinha que queiram criar eventos aqui de imersão culinária. Artistas, é muito importante, gente, trazer os artistas para o movimento. Os artistas, eles são incríveis, são fora da caixinha. Eles conseguem comunicar e tocar as pessoas onde nenhum argumento racional consegue entrar, nenhum argumento lógico consegue entrar. Então, nós precisamos de artistas no movimento libertário. Então, tá super aberto aí, eu tô super aberto para a gente criar parcerias, tá, com artistas. Terapeutas, galera do yoga, naturopatas, médicos. Aqui é um espaço ideal, essa fazenda, para fazer imersões, retiros, que sejam altamente significativos para as pessoas e que a gente hoje consegue oferecer no valor que as pessoas não conseguem oferecer em outros lugares, justamente pela forma de aplicar isso. Eu tenho tudo detalhado, as planilhas e tal, para te mostrar como que isso funcionaria. E os CPCs, né? O que são os CPCs? CPCs são os coprodutores construtores. Então, Tuxê, eu sei criar peixe, Tuxê, eu sei cultivar cogumelo. Cara, a gente tem aqui uma fazenda cheia de possibilidades. Você quer trazer sua expertise, a gente fica com a parte operacional, vamos ser sócio nisso. Quer plantar aqui com a gente? Vamos fazer isso junto. Porque é importante para as pessoas que ficam hospedadas aqui também, ver essas coisas acontecendo, né? Então, tem essas vagas também para CPCs. No site www.terrafranca.com.br tem todo o descritivo, né? Eu te convido a entrar lá, a ler o site inteiro, não tem nenhuma informação lá que está sobressalente. Tudo que está lá é porque é importante. E é isso. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma informação. Bom, então, aos mestres, se você domina alguma técnica de plantio e bioconstrução, a porteira está aberta. Donos de terra, eu queria muito, ainda esse ano, a gente ter uma conversa aí, estabelecer essa parceria para criar paralelos novos. Então, se você tem interesse, vamos conversar sobre isso. E se você quer comprar uma terra, eu estou criando aqui um modelo de negócio que você possa aplicar na sua terra. Então, eu posso te ajudar com isso. Eu me comprometo a, pelo menos aí, metade da corretagem, reinvestir no seu paralelo para a gente criar isso juntos, tá? Esse é meu objetivo. Meu objetivo não é ficar rico com isso daqui. Meu objetivo é realmente fazer essa visão que existe na minha mente, né, concretizar. E se você quiser se tornar um semeador e quando a vida te permitir vir para cá, não precisa ter data. Planta os dias. Quando a vida te permitir, você vem. Ou vai para outro paralelo também, se a gente já tiver mais paralelos até lá. Torne-se um semeador. São R$ 87,00 por mês. Tem o programa também de energia. Se você está na cidade e está pagando caro na conta de luz, eu consigo diminuir sua energia e ganho um caraminguá por isso todo mês. Então, entre em contato se isso fizer sentido para você também. É uma forma de apoio também, ao mesmo tempo que eu consigo diminuir seu custo de vida na cidade. E além da corretagem rural. Bom, é isso, gente. Eu te desejo vida, propriedade e liberdade. Até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Seja você também um propagador de ideias e ferramentas que promovem a transição para uma sociedade mais autônoma, ética e descentralizada. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador pelo Apoia-se. O link está na descrição. Mais informações sobre o nosso projeto, consulte os links que aparecem na tela.